Finalmente, depois de uma longa espera e de uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, dois navios iranianos que trouxeram adubo para o Brasil e levariam de volta para o Irã um carregamento de milho, foram abastecidos pela Petrobras. O problema é que o episódio gerou um grande debate sobre a política externa do Brasil, a relação com os parceiros comerciais e uma declaração do governo de que na relação com o Irã nós somos aliados dos Estados Unidos. Ora, geopolítica de segurança alimentar tem como base a confiança entre os parceiros para a celebração de contratos que são contratos de longo prazo. Eu lembro de dois episódios que testemunhei, um em 2015, quando integrei uma delegação do governo brasileiro à Rússia, à cidade de Ufá, para uma reunião dos BRICS. E lá pelas tantas, já tarde da noite, eu fui convocado pela presidente Dilma para participar de uma conversa com o presidente russo, com o presidente Putin. E acompanhei essa conversa e depois de uma longa exposição sobre a situação da Rússia, as relações com a Ucrânia, a situação do Irã, a situação da Europa, o presidente Putin fez a seguinte declaração à presidente Dilma, que estava transferindo os contratos de fornecimento de alimentos para a Rússia, da Europa e dos Estados Unidos para a América do Sul, principalmente para o Brasil e para a Argentina. E acrescentou com a seguinte observação: você sabe, Dilma, que contratos de fornecimento de alimentos são contratos de longo prazo. Depois disso, eu já não era mais ministro. Na celebração dos 200 anos da devolução de Hong Kong para a China, fui convidado para um jantar na Embaixada Chinesa. E à mesa estava o embaixador chinês, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, e um representante do Itamaraty. E aí o embaixador chinês, dirigindo-se a mim, disse: ministro, o senhor sabe que a China vai depender cada vez mais do Brasil. Eu entendia o que ele queria dizer porque conversávamos antes sobre a segurança alimentar da China. Mas pedi ao embaixador que fizesse essa explanação para o presidente da Câmara e para o representante do Itamaraty. E ele disse que a China dependeria cada vez mais do Brasil para a segurança alimentar dos seus 1 bilhão e 400 milhões, 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. E mais uma vez registrou-se que esses contratos tinham como base a parceria estratégica entre o Brasil e a China, a confiança entre o Brasil e a China, e essa confiança naturalmente restou trincada no comportamento do governo brasileiro em relação a um dos seus parceiros. O Irã é o maior importador de milho do Brasil e é um grande importador também de proteína vermelha, de carne e de grãos. E os parceiros que observam o comportamento do Brasil em relação ao Irã ficam também desconfiados de que o fornecimento de alimentos do Brasil para os seus países dependerá da sanção, do veto ou da permissão do governo dos Estados Unidos. Isso é muito ruim para o Brasil. Que nós preservemos as nossas relações com os Estados Unidos, de cooperação, de amizade, de parceria, é uma coisa desejável. Agora, que se faça através de um processo de submissão aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos, isso o Brasil nunca fez e isso o Brasil não pode fazer. Lembro outro episódio, mas aí já durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Marinha Britânica protegia os cargueiros que transportavam trigo e carne da Argentina e do Uruguai para o Reino Unido, porque a Inglaterra sabia que Londres poderia suportar semanas e meses de bombardeio da aviação alemã, mas Londres não suportaria a privação do trigo argentino e da carne mais do que alguns dias. Que essa lição fique para o nosso país, que a sociedade brasileira não permita que os interesses
geopolíticos de outros países, por mais importantes que sejam, submetam os interesses comerciais e os interesses do Brasil e da população brasileira.